Oh, glória a Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Deus nos concede esta bênção, esta graça de podermos estudar esta série Milagres de Cristo. Na segunda temporada nós estamos estudando todas as parábolas de Cristo. Se a memória não me engana, essa é a 22ª que a gente estuda. Então abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 1. Eu inclusive estou dublando em outras línguas também esta série, para assim permitir que outras pessoas também possam aprender. Livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. São bem poucos versículos, então nós vamos ler aqui todos eles. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha só então. Nós que decidimos construir uma vida com Deus, em algum momento na tua vida você percebeu que a sua vida sem Deus era vazia, não tinha o preenchimento que você desejava, e ao conhecer Jesus, ao experimentar Jesus, você percebeu que isso era bom para você, não apenas nas áreas que você enxerga, que você convive no dia a dia, mas também tem aprendido que há uma vida após a morte e que existem dois caminhos pela qual você pode caminhar. Um muito fácil de andar, que condena, por isso que é muito fácil, e um mais difícil, complicado, exigente, por vezes até chato, mas o final salva. E cabe a cada um escolher por qual caminho quer trilhar: o largo, feliz e tranquilo, ou o estreito, difícil, chato, complicado, mas ao final salvo. É uma escolha individual que cada um vai fazendo ao longo da sua vida. Quando a gente escolhe este caminho mais difícil, mais complicado, como aqui nós vemos o texto falando de uma viúva, e ele dá ali no primeiro versículo: disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir, né? Então, ele já diz: ao longo desta mensagem eu vou trabalhar nessa parábola dois aspectos: orar sempre, nunca desistir. Então, aqui ele já está dizendo de cara o que ele quer trabalhar especificamente nesta parábola. E ali ele vem e cita de um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem nenhum. Com certeza você conhece vários juízes que são assim. Se não conhece, que bom.
né? Não perdeu nada. Veja aqui então que muitos homens têm esta visão de que Deus não existe, que isso é apenas uma história, que não tem medo de homem nenhum, que não teme ninguém, amém? Cada um é livre para acreditar no que quiser, se crê, crê, se não crê é problema seu, né? A nossa mensagem é para aqueles que acreditam que Cristo salva, né? Que Cristo é algo importante para a nossa vida, né? Se você aí de casa é de outra religião, não se sinta ofendido, porque daí a mensagem não é tanto para você, né? Mas se você quer ser feliz, Cristo é a solução. Vemos que a gente percebe que então ele cita duas pessoas, um juiz iníquo que não acredita em nada, que não acredita em Deus, e uma pobre viúva. Não é a primeira parábola que Deus demonstra situações como essa, onde uma pessoa que não acredita em Deus, não quer nada com Deus, está muito bem na vida, e uma pessoa que possivelmente, o texto não traz detalhes maiores sobre isso, mas que possivelmente acredita em Deus, está tendo uma vida difícil e complicada. Na parábola anterior, a gente inclusive viu sobre isso, o rico e Lázaro, né? Que ambos tiveram vidas terríveis, complicadas. Um teve essa vida terrível e complicada depois da morte, o outro teve essa vida terrível e complicada antes da morte, né? Mas cada um experimentou isso ao longo da vida. Particularmente, eu prefiro ter antes, né? Porque aqui a vida, quando eu fechar os meus 150 anos, ela vai acabar, né? Agora, depois é eterno. Então é melhor sofrer e padecer aqui e andar feliz e contente e ir para o céu, do que passar aqui brabo, triste, emburrado, brigando com todo mundo, reclamando com todo mundo e queimar no inferno depois, né? Mas cada um tem o direito de ser como quiser. Vemos aqui então essas duas situações se opondo uma à outra. E aqui ele traz o texto e ele cita a questão de uma viúva. Nós já vimos em outros textos que a igreja tinha uma certa responsabilidade sobre as viúvas. Aquelas que de fato eram viúvas, que se casaram uma vez, que têm mais de 60, 65 anos ou algo do tipo, né? Que são exemplos de fé na igreja, que são reconhecidas na igreja como pessoas de fé, de obediência, de oração, de dedicação. Sobre essas a igreja tinha a responsabilidade de auxiliar, de ajudar e assim por diante, né? Nós vemos aqui que esta mulher, sendo viúva, vamos trabalhar que ela fosse assim, fiel dentro das características que aqui o texto aponta. A gente percebe que ela, ao invés de ficar orando apenas, ela foi atrás da justiça para garantir os seus direitos. E mesmo não sendo de primeiro atendido, ela continuou insistindo em cima disso, até o ponto que o juiz disse: eu não temo ninguém, nem Deus, mas para ela parar de me incomodar, eu vou fazer justiça com ela. Persistência. Os textos e os ensinamentos de Cristo depois, nas próximas temporadas, eles vão mostrar ainda mais claro isso, que a nossa vida aqui na Terra, ela deve existir numa junção entre o carnal e o espiritual. No carnal, onde nós vamos matar, nós vamos abrir mão, nós vamos anular aquilo que a Bíblia diz como pecado, errado. Nós vamos procurar tirar isso de nós. É fácil? Não. Seremos um dia perfeitos ao ponto de não errar em nada mais? Duvido. Muito pouco provável. Agora, nós podemos mostrar boa vontade com relação a isso. Eu posso mostrar: Senhor, hoje eu ainda não estou conseguindo, mas eu estou lutando para chegar lá.
eu posso demonstrar isso. Então veja que este é um comportamento carnal. É uma atitude carnal. Aonde eu não vou desanimar com os problemas. Eu vou pensar enxergando bênçãos lá na frente. O apóstolo Paulo diz: esta leve e momentânea tribulação produz para nós uma alegria muito grande. Quem é aqui que tomou uma tunda de chicote hoje? Alguém? Alguém? Não? Não? Foi amarrado pelado em praça pública? Alguém aqui só de cuequinha ou de calcinha? Não? Alguém? Alguém? Não? Graças a Deus. Paulo viveu isso. Paulo experimentou isso. Ele passou por isso. Foi amarrado em praça pública, tomou uma tunda de chicote e depois disse: essa leve tribulação nos deixa muito felizes. Porque se o problema é desse tamanho, imagina o tamanho da bênção. Confiança em Deus. Um homem que conseguia viver feliz estando preso, abandonado em uma cela. Lá estava ele feliz, cantando, orando, buscando a Deus. Um ser humano que conseguiu ser feliz tendo tudo e ser feliz não tendo nada. Romanos 8, nada me separa deste amor. Isso são atitudes carnais que eu e você temos que aprender a ter ao longo da nossa vida. Porque se você cria no teu pensamento a ideia de... Se você cria no teu pensamento a ideia de ficar triste devido aos problemas que está enfrentando, ficar triste devido às lutas que está enfrentando, isso se transforma num hábito, num costume que te separa de Deus. Uma pessoa que sempre está triste por causa dos problemas, ela também está se tornando vazia do Espírito Santo. Ela está se afastando do Espírito Santo, ela está se afastando de Deus. Isso é uma escolha carnal que você está fazendo. Cristo mesmo, ele estando, depois de sofrer tudo o que sofreu, e estar pregado na cruz, um homem se volta para ele para pedir ajuda, e ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os olhos de Cristo não estavam na cruz e na dor que estava sentindo, estava na festa que daqui a pouquinho ia acontecer no céu. Um homem que conseguia enxergar para frente, não olhava o seu estado atual ou o seu passado, olhava para frente, conseguia enxergar aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Se não for nesta terra, vai ser depois, mas que vai acontecer, vai. E conseguia transformar o seu dia a dia em algo bom. São atitudes, são comportamentos que eu e você precisamos ter ao longo do dia, para não nos tornarmos pessoas que ao longo dos dias mais choram e reclamam da vida do que agradecem e sorriem. Nenhuma situação que qualquer um de vocês esteja vivendo seja suficiente para impedir você de sorrir e ser feliz. Nenhum de nós estamos com um câncer em último estado lá num hospital, preso numa cama. Nenhum de nós estamos vivendo isso. E mesmo assim, lá nós teríamos que aprender a manter o nosso coração tranquilo com Deus, porque se a morte está se aproximando, a minha vitória também. É preciso que a gente consiga criar este equilíbrio entre a nossa vida carnal e a nossa vida espiritual. Conseguir trabalhar as nossas emoções para que a gente possa ser persistente. Vemos que aqui ela foi insistente, as dificuldades vieram, o não lhe veio muitas vezes, mesmo confiando em Deus. E provavelmente ela era uma pessoa que confiava tanto em Deus que o próprio juiz destaca que ele não acreditava. E que não tinha medo de homem nenhum. Ou seja, fazendo oposição a esta mulher. Mesmo ela confiando muito em Deus, acreditando muito em Deus, a sua vida não foi fácil. As coisas não aconteceram da noite para o dia. As coisas não aconteceram como um passe de mágica.
Tudo não passou a dar certo no estralar de dedos. Não, ela teve que insistir. E o texto mostra que ela insistia e por algum tempo não quis atendê-la. Ele insistentemente dizia para ela, não. E ela continuava insistindo, ela continuava, não, eu quero ser feliz. E eu vou lutar isso de todas as formas. Se as coisas não deram certo hoje, vai dar certo amanhã. Insistência, persistência, justamente isso que ele trabalha lá no primeiro versículo. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir. Porque quando a gente ora, mas na hora de agir, fica com medo, fica com dúvida, se acovarda, fica com vergonha, as coisas não vão acontecer. A oração, lá com o mundo espiritual e a atitude carnal nossa, precisam andar juntas. Porque não adianta o teu coração querer uma coisa que a tua boca está dizendo o contrário. Eu quero ser feliz, mas tudo que eu faço está errado. Vai conseguir ser feliz? Não. Porque na hora de dizer não para o erro, não consegue dizer. Na hora de defender o que é certo, não consegue defender. Na hora de se posicionar da maneira certa, não consegue. Acaba sempre sendo levado para o caminho torto, para o caminho errado, para o caminho que não é o correto para ti. Por quê? Porque não consegue ter estrutura, não consegue ter perseverança. As suas orações até mesmo se tornam vazias. Você ora, quem escuta são as paredes, é o teto, porque não tem atitude, não tem fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não vemos. Um grande exemplo aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu consigo me sentir feliz, não pela situação que eu estou vivendo, mas por aquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Eu não estou feliz porque eu estou sofrendo. Eu estou feliz porque Deus vai me ajudar, Ele vai me abençoar. Assim como Cristo mesmo disse para aquele homem, não descarregou nele a raiva, o ódio da dor que ele estava sentindo, não, ainda hoje comigo estarás no paraíso. Falando de forma tranquila, exatamente do mesmo jeito, lá quando trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério. Quem te condenou? Ninguém? Também eu não te condeno. Mesma tranquilidade. O seu corpo estava exposto a situações totalmente opostas. Em uma estava simplesmente escrevendo na areia, na outra estava pregado na cruz, depois de passar uma madrugada apanhando de chicote. Mas a atitude, a forma de reagir foi exatamente a mesma. Que a gente possa ter essa constância, que a gente possa ter esta perseverança. Não está dando certo agora, vamos insistir, vamos continuar, vamos correr atrás, Dizem, Deus ajuda quem cedo madruga, Então é importante que a gente, te esforça para isso, Corre atrás, não adianta reclamar da vida, não adianta reclamar do prefeito, do governador, do presidente, ou quem quer que seja. Isso não vai mudar a tua vida, O que muda a nossa vida é a nossa forma de pensar, é a nossa positividade, é o nosso preparo para a vida. Se eu não estou conseguindo alcançar os resultados que eu quero, quem sabe eu vou ter que me preparar melhor para isso. Eu vou ter que me estruturar. Conhecimento. Então, primeiro busca conhecimento, depois realiza e faz. Mas nós temos que conseguir perceber as etapas que eu preciso trilhar para chegar aonde eu quero. Nada vai ser simples, fácil ou tranquilo. Nunca foi, nunca vai ser. Agora, a gente pode realmente se preparar para que quando a gente for executar, sofra muito menos, padeça muito menos, consiga realizar com mais facilidade. Assim, quando a gente vive uma vida e procura colocar Deus em primeiro lugar, a gente vive uma vida muito mais fácil. Porque quando as coisas dão errado, a gente não põe culpa nos outros.
a gente se autoanalisa, a gente se examina e, poxa, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que mudar nisso. Seja na minha forma de falar, seja na minha forma de se relacionar, seja na minha capacidade de ouvir umas bobagens, uns desaforos. Tem gente que fica enlouquecido de bravo se me chama de feio. Ou chora madrugada porque me chamaram de feio. Irmão, tu não vai ficar bonito chorando. Só vai ficar mais feio ainda. Não adianta isso. Nós precisamos conseguir trabalhar estas emoções para que as palavras que as pessoas nos falam não sejam mais pesadas do que uma martelada no dedo. Mas é preparo meu, capacidade minha de ter esta persistência. Mas me chamaram de feio, mas eu nem queria que tu me achasse bonito, Capacidade de realmente, poxa, o que eu quero da vida, de forma eu quero reagir. As coisas vão dar errado? Claro que vão dar errado, em algum momento vai dar errado. Se para Cristo, que era perfeito, deu, olha a situação, vou pregar no meio do deserto, vai um mundaréu de crente atrás, passam 3 dias e 3 noites escutando. Antes de ir embora, vamos tomar um café. O que vocês têm? 5 pão, 2 peixes. Todo mundo levou a sua sacolinha com o seu pãozinho para comer todo mundo junto? Não. Lá teve Cristo que dá o seu jeito. Ainda bem que para ele era muito fácil. Quando teve que pagar os impostos, lá vem Pedro. Senhor, nós temos que pagar um imposto, meu e seu. E Jesus ainda faz uma colocação, porque na verdade Pedro e Jesus não deviam esses impostos. Mas mesmo assim Jesus diz, vai e paga. Não falta só o dinheiro. Vai lá, pesca um peixe. Primeiro peixe vai ter uma moeda que é suficiente para pagar o meu inteiro. Vai lá e paga. Resolvido o problema. Lá tem que Pedro, apavorado, arriscando ser preso, tomar-lhe laço. Lá tem que ele, com a varinha nas costas, até o rio, pescar. Quem sabe no caminho ainda houve o cobrador, tá, e aí a dívida? Vou pescar, depois eu pago. Ainda ia falando, mas evadiu, por que não vai trabalhar? Por quê? Porque não entende aquilo que Deus está querendo fazer na minha e na tua vida. E Pedro teve que ir lá, quem sabe, ouvindo uns desaforos, ouvindo uns deboches, com a sua varinha nas costas. Quem sabe num dia, ainda que ninguém pegou peixe nenhum, vai ele pescar, vai lá. Quer se aparecer, porque é pescador. Lá vai ele, além de pegar o peixe que os outros não pegaram, no dele ainda tinha moeda dentro. Ou seja, pagou os impostos e comeu o peixe. Por quê? Porque os outros que estavam enxergando ele na sua caminhada não entendiam aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Pedro estava vivendo a vida que Deus havia dito para ele viver através de Jesus. Os outros estavam vivendo a sua própria vida. Por isso que Pedro experimentou milagres que os outros não experimentaram. Por isso que Pedro experimentou alegrias que as outras pessoas sequer sonharam experimentar. Ou será que era todo mundo que conseguia pegar um peixe com moeda dentro? A gente bem conhece a história que Pedro, antes de ter Jesus na sua vida, passou uma noite inteira pescando de rede. Não pegou nada. Com Cristo, de varinha, ele pega com dinheiro dentro. Deus abre as portas, Deus ajuda a gente, Deus guarda. Mas nós precisamos construir este relacionamento com Deus, assim como Pedro se propôs a construir. Foi uma tarefa fácil? Não. Por 2 vezes, Pedro inclusive foi xingado por Cristo. Em uma delas, para trás de mim, Satanás, até de capeta, Jesus chamou Pedro. E ele teve que ter humildade em ouvir e ainda continuar feliz e vivendo e seguindo firme sem desanimar. Então a gente pode experimentar muita coisa boa como esta mulher acabou conseguindo porque ela insistiu.
Se Pedro, durante a sua caminhada até o rio para pescar, ouviu desaforo e passou dificuldades, e assim mesmo ele continuou e conseguiu chegar lá e voltou faceiro com peixe, quem sabe um peixe bem grande, que para engolir uma moeda que pagava o imposto dos dois, né? Tu imagina, né? Caco de moeda, né? Pegou um baita de um peixe e uma moeda dentro, saiu feliz da vida depois, né? Todo mundo vendo ele com aquele baita peixe nas costas e a moeda no bolso, né? Por quê? Porque ele não desanimou ao longo da sua caminhada. Paulo viveu momentos como esse, muitos outros servos experimentaram dificuldades ao longo das suas vidas. Venceram porque não desanimaram. Porque cada um deles percebeu, eu não tenho que ser maior ou melhor do que o meu irmão. Eu tenho que apenas vencer nas minhas dificuldades, ser feliz e correr para o céu. Se algum que está assistindo está pensando no teu coração, eu sei mais do que o pastor. Amém. Continua na tua fé, eu continuo na minha e no final vamos ver onde cada um chega. Né? Porque não importa quem é mais ou quem é menos, quem sabe mais ou quem sabe menos, o que importa é o resultado individual da vida de cada um, quem está vencendo e quem está perdendo. Já diz lá o pastor Josué Gonçalves, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Tem uns doidinhos que preferem ter razão. Então fica com a tua razão, coma a tua razão, viva a tua razão e seja feliz com ela. O que eu tenho a ver com isso? Né? Então é importante que a gente não se deixe levar por aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, que acham ao nosso respeito, que dizem sobre as nossas dificuldades, as nossas lutas e problemas. O importante é que no final a gente alcance aquilo que deseja, seja aqui na terra, seja um dia lá no céu. E Jesus te ama. Ele quer a tua alegria, Ele quer que tu seja feliz, Ele quer que tu tenha paz, Ele quer que tu tenha tranquilidade, mas a gente precisa aprender a lidar com o carnal e o espiritual ao mesmo tempo. Levar isso bem estruturado para que ou uma área ou a outra não acabe nos afastando de Deus e impedindo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quantos peixes será Pedro tinha pescado na vida com moeda dentro? Alguém aqui que já foi pescar algum dia abriu um peixe e uma moeda dentro? Todos que eu pesquei, nenhum tinha. Algum peixe que tu comprou e veio uma moeda dentro? Aí tu imagina Pedro, pescador profissional, escutar de Jesus, qual é a solução para o meu problema? Simples, vai lá, pesca dentro, vai ter uma moeda. Pirou o homem. Aonde que peixe com moeda? Quantas coisas complicadas você já teve que fazer por Deus e que por vezes você nem entende. Tá, mas para que isso? Irmão, para que um peixe engolir a moeda? Não sei, eu sei que Pedro pegou a moeda e pagou o imposto. Nem tudo que Deus vai fazer tem explicação natural para nós. De tantos jeitos que Cristo poderia fazer este milagre. Transformou água em vinho. Pega e vinho de alta qualidade. Pega uns litrão de água, transforma em vinho, vende e paga imposto. É mais lógico e mais simples. Bom, vamos para o pão. Multiplica uns pãozinhos, vendemos pãozinho e pagamos imposto. Pô, tinha tantas outras. Multiplicou peixe, multiplica peixe, eu atiro uma rede, pego um monte, vendo e pago o imposto meu. E seu, já aconteceu antes, é só fazer de novo e pronto. Não, dessa vez tem que ser uma moeda dentro da barriga de um peixe. Tem coisa que Deus vai fazer que não tem explicação? Ah, tem. E Ele adora isso. Quando Ele fala, não usei desvãs repetições, Ele não gosta de ficar repetindo as coisas do mesmo jeito. Ele gosta de dar uma inovada. Né? E quem sabe na tua vez Ele vai inovar também. Você vai ter que fazer uma coisa que é coisa de doido, não faz o menor sentido. Vai ter que ouvir uns desaforos em outra época, nem oi torto aguentava. Aí vai ter que consegue um emprego e pega um patrão xarope, boca suja, terroroso. E tu vai ter que aguentar feliz da vida. Ah, mas é loucura. E um peixe comer moeda, não é? Pois é, Deus gosta dessas loucuras, né? Então agarra a oportunidade e seja feliz em meio a essa loucura. Paulo viveu tanto isso
que ele ainda disse: a palavra da cruz é loucura para os que perecem. De fato, um peixe está nadando feliz da vida e pensa: eu vou engolir essa moeda. Para quê? Para quê? Porque Deus mandou. Lá foi o peixe engolir moeda. Então perceba como Deus ele trabalha na nossa vida, ele vai nos colocar em muitas situações ao longo da nossa vida que vai nos tirar da nossa acomodação, da nossa normalidade, né? Por isso que é perigoso o crente que ele pede bênçãos para Deus e estipula a forma como a bênção tem que vir. Irmão, a tendência é tu passar anos e não receber nada. Porque Deus ele não segue determinações de homens, ele faz o que ele quer, quando ele quer e a hora que ele quer, né? E ele ainda fala: ainda que tardio para com eles, né? Então Deus tarda, mas não falha. Não, irmão, é tardio para ti que está com pressa. Para ele que tem a eternidade inteira, está fazendo, quem sabe, até antes do tempo. É nossa pressa, não é dele. Então busca o Senhor Jesus, aprenda a moldar a tua forma de pensar, a tua forma de agir, aprenda a ter paciência, aprenda a ter equilíbrio em meio a essas loucuras que a vida vai nos expor, para não colocar fora bênçãos e vitórias que Deus tem para ti. Mas é claro que é uma escolha sua, querer viver apenas o racional segundo o teu coração. Só que tu vai perder muita coisa boa, infelizmente. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.